Estávamos falando também sobre a questão de indicadores de inclusão, né? Quer dizer, quando que a gente considera que uma pessoa, um ser humano, um cidadão, está incluído socialmente, né? Então, quando ele tem acesso à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer. E aí nós falávamos, né, Bel, sobre a questão do acesso à cultura e, de novo, a questão da audiodescrição como algo importante para que esse acesso seja assegurado. O Ponto de Cultura Cinema em Palavras, ele é um projeto de inclusão social e digital. Então, foi importante, primeiro, por essa questão digital, né? Criar o laboratório de informática para que, por meio do computador, a pessoa com deficiência visual pudesse acessar livremente as suas informações, não depender dos outros, né? Então, isso é uma coisa fundamental hoje em dia, né? A liberdade de se relacionar com o mundo com autonomia. Então, a acessibilidade digital é fundamental. E cultural, porque eu acho que para se discutir sobre qualquer coisa, você tem que ter um exercício sobre aquilo. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência visual que no início do projeto não tinha o hábito de assistir filmes, quando chegava numa sessão de cinema, ele não abria a boca, porque ela não ia saber o que falar. A partir do momento, há 10 anos que a gente faz audiodescrição de filmes, ele adquire não só uma segurança, mas uma propriedade de como é que se analisa um filme. Eu dei curso de roteiro no Centro Cultural Braille para deficiente visual. Ou seja, o que você vai analisar no filme? Então é importante a gente ver que, primeiro, é só no exercício, né, no verbo, que a gente vai aprender a analisar um filme. A pessoa com deficiência visual também. Mas a primeira coisa que eu acho importante dizer é que eles gostam de cinema, né, Fabiana? Olha, depende. Você que é vidente, todo mundo que enxerga gosta de cinema? Não, necessariamente. Não. Então, quem não enxerga também. Alguns gostam, outros não gostam. Alguns gostam do cinema europeu, outros gostam do cinema brasileiro. Então, dentro do grupo das pessoas com deficiência visual também há as prioridades, as escolhas, preferências, né? Como todo mundo, né? O que dá prazer para uma pessoa é aquilo que ela tem. Então, não é o olhar que engana, é o juízo que se faz das percepções, que vem através de todos os sentidos. Ou seja, cada um, cego ou não, estabelece seu juízo sobre algo do modo próprio. Por isso que na audiodescrição eu tenho que tentar ampliar o entendimento, como descrevendo oralmente essas cenas. Só queria... Todos os filmes podem ter audiodescrição? Todos os filmes. E é importante dizer também algo que eu acho que eu não disse ainda, que a audiodescrição ela pode ser feita ao vivo, então ao mesmo tempo que o filme está passando na tela. É necessário a gente estudar o filme, fazer um roteiro, porque as nossas falas do audiodescritor, ela tem que ser inserida entre as falas do personagem. Eu não posso falar junto, porque senão ninguém entende nada. Então, eu vou fazer audiodescrição desde um documentário, como eu fiz na Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que tem todo ano, e mais fácil, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, os filmes desde que qualquer tenha dublado em português, né? Ah, tá. Qualquer filme, até, enfim, todos os filmes europeus, eu prefiro os europeus, mas enfim, todos os filmes. Claro que quando tem um cinema comercial, que o fundamento ali está na imagem, né, e não tanto no diálogo, é mais difícil de você narrar, como o Avatar, que o Maurício da Iguale já fez em São Paulo, passou até no Festival do Sesc. É muito difícil, porque a imagem tem muita informação. Muita coisa, Mas a gente tem que, naquele tempo, se só tem 3 segundos para descrever uma imagem, a gente tem que descrever. Pele escurece, Jéssica foi atendida por um grupo de dentistas voluntários de Macapá. Ela receberá tratamento odontológico gratuito até completar 18 anos de idade. No Brasil, 90% dos adolescentes apresentam pelo menos um dente permanente com cárie. Cerca de 14% dos adolescentes do país nunca foram ao dentista. É importante esse acesso pleno, né? Isso que o Vinícius perguntou, assim, todo filme? Sim, todo filme, Todo né? filme. Assim, a gente não pode ser uma coisa seletiva, a gente vê muito isso, né? Assim, existe, a gente está falando de Campinas, né? Os desafios da metrópole. Campinas tem uma lei municipal que prevê, por exemplo, que os restaurantes tenham cardápio em braille, né?
mas isso teria que ser uma coisa plena, ou seja, todos os restaurantes teriam que ter cardápio em braille e atualizados, né? De preferência. Sim, porque essa lei é mais ou menos se não me engano, de 97, né, que ela foi instituída. E daí o que aconteceu? Alguns restaurantes colocaram cardápio em braille. Em alguns casos, esse cardápio em braille que foi feito lá em 97 se mantém até hoje, né? É o mesmo cardápio, é o mesmo exemplar. Só que o cardápio já se atualizou, de 97 para cá foram 13 anos, né? Então, assim, o restaurante tem cardápio em braille? Tem, mas não importa se o cardápio está atualizado, não importa se tem lá uma coisa que é um cardápio em braille e, enfim, e serve para alguma pessoa cega que vê aqui e lê. Não é assim, o acesso tem que ser pleno. Não é assim uma sessão especial de cinema para pessoas cegas, não. As pessoas cegas... Você quer ir ao cinema, E ao cinema, Fabiana? exatamente. E daí assistir a o que eu quiser necessidade assistir. de um espaço público com equipamento da audiodescrição, que é uma cabine de onde o audiodescritor pode falar o que está sendo dito ali, pode ser ao vivo, né? E as pessoas tenham o fone de ouvido, porque assim só os deficientes visuais é que vão estar com o fone de ouvido, não vai atrapalhar os outros. Então não tem nenhuma sala de teatro nem de cinema em Campinas, né? E a audiodescrição pode ser gravada também, ou seja, um material que no segundo canal do áudio já esteja gravada a audiodescrição, de modo que eu não precise estar presente. É só a pessoa chegar lá naquela sala de cinema ou no teatro e ouvir no dia que ele pode, horário que ele pode, aquele audiovisual. Não é? Desculpe, pode falar, Fábio. Não, a gente tem que lutar para essas iniciativas verdadeiramente inclusivas e não específicas, né? Para que um filme só fez um filme que tem especial, audiodescrição especial, aí todo mundo achou ótimo, mas foi só aquele, né? Depois já não tem mais. Pois é. Então, assim, eu vejo um pouco isso, eu até percebo um pouco isso no projeto de pesquisa que eu desenvolvo sobre assim, o ensino da musicografia Braille, né? Do código musical em Braille, que a ideia é assim, a pessoa cega precisa de um recurso específico, que é, por exemplo, o código musical em braille. Mas com esse recurso, ela tem que ter acesso a escolas de música comuns, a escola de músicas regulares, né? Para que ela possa estudar em qualquer escola que ela queira estudar. E não naquela escola especial que tenha aquele trabalho específico. Isso que é inclusão, né? Porque às vezes a gente vê alguns projetos que se dizem inclusivos, mas não são inclusivos de fato, né? São segregados. E olha, Fabi, como já foi pior até, né? Uma vez um vereador quis fazer aqui em Campinas, ele estava preocupado que os deficientes visuais cegos estavam batendo nos orelhões, né? Porque estavam com a bengala e acabavam batendo. E a ideia dele foi fazer uma gaiola em volta dos orelhões. A gente falou assim, mas ele veio bater na gaiola. Não vai adiantar nada. Pois é. Né? Não vai chegar ao Como o grau de orelhão, desconhecimento era pior, né? E aí a gente explicou a questão do piso diferente, né, Fabi? Para a pessoa com a bengala sentir que está chegando próximo de obstáculo e aí, né, desviar. Né? Quer dizer, então realmente... O piso tátil é fundamental. Tem que ter, né? É verdade. Então, acho que essa questão remete, né, para nós em termos de desafios, quer dizer, no sentido mesmo, daí eu volto para a questão da universidade, né, no sentido da produção do conhecimento, do desenvolvimento de pesquisas, né, porque hoje o recurso tecnológico, você mesma mencionou aqui no programa a questão do site, da questão do acesso à internet. Então, quantos recursos podem ser pesquisados no sentido de favorecer essa inclusão plena, né, porque é um evento, né, Fabiana, quer dizer, pensar num cinema, num filme que tem audiodescrição, é um evento que você tem que fazer, né, que você vai programar, quer dizer, não é natural, não é usual que a pessoa com deficiência vá ao cinema, ao restaurante, Eu queria né, deixar praticar um um endereço esporte. também. É importante, para as aproveite pessoas que querem isso. se inteirar um pouco da audiodescrição, tem o blog da audiodescrição. Se você der no Google, blog da audiodescrição, já cai, que é o Paulo Romeu que coordena. E o site da Vez da Voz, que tem filmes acessíveis, que é www.vezdavoz.com.br. Posso dar o do CVI também? Por favor. www.cvicampinas.org.br. E também gostaria de indicar o blog da presidente atual do CVI, que é a Kátia Fonseca, colega da Fabi lá na RAC, que é o blog Tô Dentro. Colocando blog Tô Dentro também chega
no blog da Kátia Fonseca. A Kátia também tem uma experiência interessante de uma peça de teatro. É verdade, né? Então, conheço. são muitas coisas que nós ainda desconhecemos, né? O que a maioria das pessoas desconhece. Acho que a importância para a pessoa que nos assiste nesse momento, né, é que a intenção é de que nós possamos produzir outros programas, trazendo outras questões, né, outros desafios relacionados a essa temática, né, da deficiência na metrópole de Campinas, e o papel que cada um de nós tem, né, nesse sentido, seja como professor, seja como filósofo, cada um de nós nos seus espaços, de levar essas questões, né? E, sobretudo, de assegurar o espaço de debate. O que eu vejo desse sentido, e por isso eu insisto nessa questão, é que ao deixar de fazer perguntas, as pessoas preservam mitos, né? Ideias pré-concebidas, que dificultam a aproximação com a questão da deficiência. Né? Então, como nós costumamos dizer sempre, há muito que as pessoas precisam aprender em relação a isso, mas há muito que as pessoas precisam esquecer. Né? Quer dizer, que são essas coisas que já vieram lá de trás e que a gente precisa romper com isso, né? Para que seja uma condição de pessoa mesmo, de cidadã, né? Que como qualquer um vai trabalhar. Eu acho que esse ponto é importante nesse sentido, embora a questão do próprio conceito da pessoa com deficiência tenha também a necessidade de uma profundidade, né, de uma análise em mais profundidade, eu acho que é assegurar que, acima de tudo, existe uma pessoa, né? É verdade. E que as pessoas são muito mais do que as suas deficiências. Né? Eu acho que antes da deficiência tem alguém, né? Até quando a gente fala pessoa deficiente, a gente diz, bom, a pessoa não é deficiente, né? Ela é uma pessoa, né, que tem uma deficiência. E a gente pergunta, mas que tipo? Né? Eu preciso saber, né? Porque aí eu vou pensar o recurso que vai ser importante, né, para que aquela pessoa com a deficiência física ou sensorial ou intelectual possa estar em condições de participação daquele momento, daquela situação, daquele evento ou da vida, que é o que a gente está defendendo aqui, né? Vida plena, inclusão como alguma coisa que é boa para todos, né? Então, acho que talvez a gente pudesse ir se despedindo, né, do programa, Vinícius, Fabiana e Abel, se quiserem aí deixar a sua eu gostaria apenas de mensagem, agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui e que a gente espera estar junto aí nessa luta, né, por uma sociedade inclusiva. Todos os dias, né? Todos os dias, não só no dia de hoje. Não só no dia 21 de setembro. Fabiana, você quer... Também queria agradecer por essa oportunidade, né, por esse espaço que a mídia oferece, esse espaço tão importante que tem sido cada vez mais frequente e, assim, reiterar o convite, em particular, para que as pessoas entrem no portal Cosmo Online, que é o www.cosmo.com.br, na seção institucional, em que lá elas podem também acessar esse canal tão importante que é o eBraille, que também representa um espaço para essas questões. Né? Essa coluna é semanal, né, Fabiana? Essa coluna é a coluna Ponto de Vista, que é semanal dentro do canal eBraille. Sim. Bel, você... Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e fazer esse apelo para que a sociedade, de um modo geral, contribua se interessando, se informando, acessando os sites que a gente disse aqui, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa se informa, não tem como ela não se preocupar. Acho que o problema é da falta de informação mesmo. O que vai mudar, né? A rede de relações que a gente estabelece é a partir então, da convivência se informar um pouco e mais, do conhecimento. Eu acho que daí junto já vai para um outro lado do processo. Agradecemos a todos que assistem ao programa e convidamos para outros programas, Campinas, os Desafios da Metrópole, em que vamos abordar outros desafios a partir de outras perspectivas, outras experiências, outras histórias, né? Para que, de fato, como vimos aqui pelo depoimento da Fabiana, do Vinícius e da Bel, seja uma questão de todos, né? Não só das pessoas com deficiência, mas de todos nós, né? Profissionais da universidade, que esse compromisso da universidade seja assegurado sempre, né? Com a produção de conhecimento, desenvolvimento de pesquisas que favoreçam essa inclusão plena de todos. Né? Então, obrigada.